Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder estar aqui para estudar a Bíblia. Queremos pedir ao Senhor, meu Deus, nesse dia também, de forma especial, por esse movimento que tem acontecido, que acontecerá na nossa nação, de manifestações. Senhor, que seja pela tua misericórdia e ocorra tudo bem, não haja nenhum tipo de violência. Pedimos a Deus que eu possa estar abençoando as forças policiais que trabalham para a manutenção da ordem pública. Que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, de cada um desses homens e mulheres que servem o país, colocando suas vidas em risco para manter a segurança. Ó Deus, nós queremos, de uma forma especial, pedir pelos trabalhos da tua igreja no dia de hoje, que a tua igreja seja edificada, que o teu nome seja engrandecido, exaltado, colocado no ponto mais alto, que o Senhor venha conduzir, Senhor, cada parte dessa aula. Obrigado, Deus. Continua conosco, e é o nome de Jesus que oramos. Amém. Então, pessoal, quem pode me ajudar nessa distribuição? Um para cada, acho que dá. 1h40. A classe do Diego está funcionando, tá? Isso. Gostaria muito de ser seu professor, mas acho que você vai curtir mais lá. Pessoal, eu estava conversando com o Lucas, eu queria deixar uma informação assim, mais fechada, mais precisa, que é sobre a questão da guarda do domingo, né? Que é o nosso Shabat. Shabat significa descanso, né? E por causa do título é que o dia recebeu o nome, tá bom? Igual domingo, que mudou de primeira-feira para domingo, dia do Senhor, tá? O que eu queria direcionar para a igreja, pessoal, a pergunta é: o crente gosta dessas perguntas? É pecado ou não é pecado? Sim ou não, pastor? E põe ele na parede, sim ou não? A ideia, gente, é sempre trazer o princípio, tá? Sempre o princípio. Assim como é bom lembrar que guardar o dia do Senhor é um dos 10 mandamentos, lembra? Os 10 mandamentos, eles fazem parte, nós que estudamos Gálatas, nós podemos lembrar que houve uma mudança no sentido do tratamento de Deus em relação ao seu povo. Antes precisava do aio, lembra do aio? Não é aquele de pôr na comida, tá? Então assim, o povo de Deus precisava do aio até que momento? Até quando que o povo de Deus precisou do aio? Até Jesus. Até Jesus, né? Que aí as pessoas não precisavam mais desse pai da dogmas, não precisavam mais do aio nesse sentido, tá? Então assim, os 10 mandamentos, eles são para nós importantes. Nós estamos seguindo eles, só que estamos seguindo os princípios que estão por trás deles. Como ele deu aquela ilustração que eu achei muito legal, você não vai assistir televisão depois das 10. Avisa ao cuidador dessa criança: olha, você está proibido de assistir televisão depois das 10. Depois dos 18, tira-se a regra. Mas qual que era o princípio? Por que a gente não queria que essa criança assistisse televisão depois das 10? Vocês lembram disso? Era uma questão de obediência. Mas por que eu estou querendo proteger meu filho do quê? Qual o problema dele assistir televisão depois das 10? A imoralidade, né? Violência, filme de terror, essas coisas assim. E outra coisa, vai estar roubando tempo de sono. Isso é muito importante também. O sono ele é importante, ele é desejo de Deus, como a gente viu. Manhã e tarde, manhã
em relação às 10. Mas o fato de eu tirar a proibição, tirar ali aquela plaquinha, significa que então está liberado para assistir pornografia, está liberado para assistir essas coisas, para dormir a hora que é isso? Não é isso. Ou seja, embora eu possa mudar algumas regras, ou mudar o meu relacionamento em relação às regras, eu não mudo os princípios e os cuidados que eu quero ter em relação àquela regra que eu tinha, o princípio que eu estava precisando resguardar. Tudo bem? É legal a gente pensar, então, se a guarda do sábado está nos 10 mandamentos, ele continua valendo com a mesma força de todos os outros. Tá? E a gente tem que tomar cuidado para a gente não começar a achar que tem um mandamento mais importante do que o outro. Que exercício que eu queria fazer com vocês? Só para a gente poder refletir um pouco sobre essa questão. Eu posso desonrar meu pai? Nunca. Gente, diz nunca. Não posso. Você vê o pessoal falando, não posso nunca desonrar meu pai. Eu posso mentir? Nunca. Não posso mentir. Tá, pessoal? Olha, como é fácil a gente entender essa regra, tá bem no preto e no branco, né? Cobiçar, posso cobiçar? Posso pecar contra a castidade? Posso adulterar? Eu posso roubar? Posso ter outro Deus diante de mim? Posso trabalhar no domingo? É só essa reflexão que eu queria fazer, entendeu? Se a gente está interpretando o texto de uma forma, quando chega num ponto, veja bem, entendeu? É isso que eu estava querendo refletir com os irmãos. Entenderam o exercício? Né? Algumas respostas vêm, não posso. Posso fazer isso? Entenderam a questão? Essa é uma questão de interpretação bíblica que vai ajudar nessa resposta. É melhor do que eu botar o cara na parede aí, é pecado ou não pode? Sim ou não? Pode, entendeu? Faz a interpretação bíblica natural, como você está fazendo. Eu posso me ajoelhar diante de imagens de escultura? Entenderam a questão? Posso ter outro Deus diante de mim? Posso tomar o nome de Deus em vão? Posso não guardar o domingo? Entendeu? Segue a mesma linha, pessoal. Faz a interpretação do mesmo jeito, que aí a resposta à sua pergunta virá sobre a questão do domingo. Fez sentido, pessoal? Só que você vê como a gente está secularizado, não é? Como a gente está secularizado. Por quê? Porque parece que em relação a guardar o domingo, a gente dá mais uma refletida a mais. Não, peraí, não pode ser bem, não, é muito radical. Só que se a gente começar a afrouxar esse ponto, primeiro, por que a gente está afrouxando esse ponto? Vai tocar justamente na nossa aula. Tá? Por que a gente não afrouxa em outros e nesse afrouxa? Porque esse toca no bolso, pessoal. Esse toca no bolso, tá bom? Então, só queria gerar essa reflexão aí. Não deveria haver essa dúvida em nós, tá? Agora, foi aquela reflexão que a gente fez na aula passada. Olha, a gente vive numa sociedade secularizada. Às vezes as pessoas elas chegam na igreja num contexto já de capotagem. Então assim, já chega na igreja, já a vida toda delas foi assim. Entendeu? E agora para parar? O marido já não se preparou para poder sustentar a sua família. Não havia essa visão em relação a um emprego que eu não tivesse que trabalhar no domingo. Então domingo o cara estava a 1000, né? Então agora você chega numa igreja que tem uma interpretação natural em relação a esse texto. Ou seja, a nossa interpretação ela não é radical, ela é natural. Ou seja, se eu estou dizendo não posso para cada uma desses pontos, por que nesse ponto a gente vai dizer de vez em quando pode? Entenderam a questão? É só uma interpretação natural.
mas refletir como a gente está secularizado, né, pessoal? E eu, como pastor, eu não quero estabelecer aqui regra, até mesmo porque elas já estão estabelecidas na palavra de Deus. Eu quero gerar reflexão ao pessoal da igreja. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, assim, o que eu quero resumir aí? Pessoal, domingo não é dia de trabalho. Domingo é dia de estar com a sua igreja, refletindo, orando, em santa assembleia, né? Na congregação dos santos ali, louvando ao Senhor em comunidade, tá? Domingo é o dia que Deus pediu para que nós tivéssemos a adoração congregacional, porque a adoração individual, isso daí é todo dia, tá? Uma não substitui a outra. Então, assim, Deus quer que eu tenha lá o meu tempo devocional todo dia, individualmente. E um dia Ele pede para que essa adoração seja congregacional. Por isso que Ele diz lá em Hebreus 10, 25, não deixe de congregar como é costume de alguns. Interessante, né, que a gente está lendo um texto de mais de 1000 anos para trás e já tinha que se falar isso daí, ó. É costume de alguns deixar de congregar no domingo, olha. Então, esse cuidado que eu queria passar para os irmãos. E de novo, por que, pessoal, que essa questão, olhando para o nosso contexto, ela é uma questão sensível. Ela é uma questão sensível. Porque domingo, a maioria das pessoas, o que o pessoal faz no domingo normalmente? Tá, vamos lá, aquela galera que não aprendeu. Oi? Dorme. O que mais? Passeia. O que mais? Isso. O que você falou? O Lúcio falou alguma coisa, eu não ouvi. Não falou? Ouvi uma voz vinda dessa. Esse já foi. Duas vezes, né? Vou colocar ele no lado dele, tá, pessoal? Recebe visita. Recebe visita. Isso é até, para mim, até também tem uma questão assim, complicada nesse ponto. Porque algumas pessoas, quando a gente combina, domingo, pastor, vem almoçar aqui em casa, beleza. O cara não vem nem beber. Por que não? Porque prepara na irmã, não vou lá não. Eu prefiro você nem beber, depois, mesmo que a gente almoce um pouco mais tarde, mas a gente fica junto. Aí a irmã fica preocupada, né? Fica preocupada com a moça e não vem beber. Ué, mãe? Ó, hoje eu vou ter o privilégio da liderança dos homens almoçarem lá em casa. Vai ser pernil, viu, pessoal? Não sei se o pessoal gosta de carne boa. Gente, a gente acordou mais cedo, já tá assado lá. Chega lá, o pessoal chegar, a gente só vai dar uma esquentadinha. A gente preparou bastante no ontem e hoje a gente já deu aquela assada. Por quê? Para a gente chegar, estamos aqui, depois o pessoal vai chegar, a gente vai ter o tempo de comer. O tempo da igreja não atrapalha o tempo de comunhão, pessoal. Não atrapalha. E outra, se a gente for demorar um pouco mais para comer, ninguém vai morrer de fome, não. A gente espera todo mundo chegar numa boa, preparar tudo tranquilo, né? Não tem esse, não é essa sangria, não. Agora, pensa aqui no seguinte, o que o pessoal faz no domingo? Dorme, passeia, trabalhos de casa, compras, lazer, recebe visita e faltou uma. Trabalhar, pessoal, trabalhar. Até mesmo porque essa parte aqui, ó, normalmente isso aqui, a maioria dessas atividades pode ser feita num dia só, concorda? Num domingo só, tá? Quem
Dorme lá às vezes. Tu chega antes lá? Chega que hora? 6h20. Então, o cara acorda às 6h20. Hoje, domingo. Ah, não, você chega no trabalho às 6h20. Legal. Tu acorda que hora? 5h30. Aí. Um homem trabalhador, um exemplo para todos nós, assim como os demais. Né? Pessoal, o Sérgio que trabalha lá, pega que hora lá em Lindóia? 8h30. Tu acorda que hora? Tu acorda que hora? Você vai de ônibus? Então, pensa bem, pessoal. O dia da semana da galera é pauleiro, gente. É só acordar 5h30 é uma coisa. Aí agora, hoje, domingo, o compromisso é 9 horas aqui. Eu não sei para vocês, mas para mim é o mais chegado. Porque eu não tenho que ir na academia. Hoje não. Hoje não preciso. Graças a Deus vocês também não, né? Pô, venho, acordo, tá? 9 horas, chego aqui tranquilo. Ó, dá tempo de fazer isso. Talvez não de forma suficiente quanto alguém precisa. Mas dá para fazer. Mas dá para fazer. Passear. Vou lá na casa do irmão, depois a gente combina, vamos fazer alguma coisa. Dá tempo. Trabalho de casa, a gente procura não ficar fazendo as coisas, mas dá tempo também. Tá? Dá tempo. Compras, a gente já combinou, a gente conversou o seguinte, que é uma questão de coerência, né? Se a gente acha que o cara que estava trabalhando no mercado deveria descansar, a gente não fica gerando demanda para ele, né? Porque a gente falou isso no domingo passado. Lembra? A gente falou isso no domingo passado. Ó, dá tempo para ter lazer, dá tempo para receber visitas. Isso tudo a gente pode fazer no domingo. Agora você percebe, o cara que vai trabalhar não consegue fazer nada disso. Aí a pergunta é, o dinheiro não tem uma faceta realmente de Deus, e ele requer serviço. Ele requer que a pessoa sirva a ele integralmente. Porque, ó, se eu não for trabalhar, quantas coisas boas eu posso fazer? Faz sentido? Existe uma reflexão muito interessante. Tem um livro chamado Crise de Integridade. A gente não tem aqui na igreja, vale a pena ler, pessoal. E o autor, ele coloca o seguinte, a Bíblia coloca que não é que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia coloca que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a maioria dos autores coloca assim, não, o dinheiro é neutro. O dinheiro não é nem bom nem ruim. Ele é neutro. E assim, quando você reflete sobre isso, tem alguma coisa no sentido que está certa essa reflexão, mas se você analisar com um pouco mais de cuidado, você vai perceber que o dinheiro não é tão neutro assim, porque o coração humano atribui ao dinheiro, ele personifica o dinheiro e atribui ao dinheiro poderes sobrenaturais. Já perceberam isso? O coração humano, ele atribui ao dinheiro, por exemplo, até um senso de tranquilidade, de paz. Ele atribui ao dinheiro poderes mágicos, ou seja, minha família está mal, pois está, mas se a gente tivesse dinheiro, a gente estava bem. E pior, que em alguns casos isso acontece mesmo. O casal está até bem. Deu uma crise financeira, não deu para a menina ir lá ver o cabelo dela, ou não deu para o cara comprar o que pronto. Começa o tumulto em casa. Então, assim, o cuidado que a gente tem que tomar é que essa visão sobre finanças, ela vai afetar outros mandamentos também. Finanças está relacionado a vários dos outros 10 mandamentos. Tá? Por exemplo, quando a gente fala lá do... Faz uma reflexão aqui dos 10 mandamentos.
gosto de entender que os 10 mandamentos é uma divisão de 4 e 6, né? Os 4 primeiros mandamentos é sobre meu relacionamento com Deus. E os 6 últimos mandamentos é o meu relacionamento com o próximo. Isso é até legal porque fica fácil da gente memorizar. Primeiro mandamento, qual é? Pensando nos 10 mandamentos. Sobre todas as coisas. E aí depois, Deuteronômio vai repetir de toda a tua forma. Jesus vai, conversando com o mestre da lei, vai repetir ao maior, é o amar a Deus, né? Segundo, não, nos 10 mandamentos. Oi? Não tem imagens. Então, é bom lembrar, pessoal, que assim, Deus ele não é contra a arte, né? Ele não é contra a arte. Então, por exemplo, eu tenho lá uma estátua lá. Uma vez eu fui numa casa que a pessoa tinha uma réplica do Pensador. Quem foi que fez o Pensador? Aquela... Foi Bodano, não foi? Fez o Pensador. É muito famoso. Aí uma pessoa olhou, ele tem uma imagem de escultura na casa dele. Cara, é uma obra de arte, pessoal. Porque até quando ele falava que não tem mais valor, você não vai prestar culto, você não vai se inclinar sobre ela. Esse é o problema, tá? Não é você simplesmente ter uma obra de arte. Você pode ter obra de arte. Não é pecado, tá? Depois, não tomar o nome de Deus em vão, não é isso? E o outro? Oi? Não. Lembra, gente, ó, a dica, lembra a dica, ó. Os 4 primeiros mandamentos, eles estão relacionados do homem com Deus. Tá? E os 6 últimos é em relação eu com o próximo. Por isso também que é interessante quando Jesus falou, né? Amar a Deus todas as coisas e o outro semelhante a esse, amarás ao próximo como a ti mesmo. Você vê que essa divisão estava lá. Jesus não inventou essa decisão ali na hora. Tudo bem? Beleza? Tá? Qual que seria o último aí? Gente, a gente está falando sobre isso. Beleza. Tá? Aí vamos lá para os 6 últimos. Quais são? Não, irmão. 10 mandamentos. Volta para o Antigo Testamento do capítulo 20. Isso. Qual o primeiro? Honrar pai e mãe. Está no Êxodo capítulo 20, tá, pessoal? Essa lista ali. Aqui só para escolher um ano. Depois, aí vem, eu gosto de lembrar que o último é não cobiçar, né? Qual é depois de honrar os pais? Pode colar. Ó, vem 3 que é só uma linhazinha, né? É assim, 3 mandamentos que é só não. Qual é? Não matar. Não adulterarás. Não?
Aí depois, não mentir, e não cobiçar. Se a gente começa a fazer uma análise aqui sobre os 10 mandamentos, né? O amor a Deus, não tem mais, não tomar o nome de Deus, vão guardar o dia de descanso, honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, não cobiçar. Você começa a pensar que existem vários desses mandamentos que tocam na questão das finanças. Existem alguns que são muito escrachados na questão das finanças, né? Por exemplo, não furtar, cobiçar, né? A gente já viu que esse daqui tem a ver também, né? Porque o pessoal não guardava o dia do sábado para fazer o quê, pessoal? Oi? Não guarda. Por que o pessoal não guardava o dia do sábado? O que eles faziam? A maioria era para trabalhar, pessoal, para lavrar a terra, para poder. Inclusive, por que Israel, por que Judá foi para o cativeiro babilônico por 70 anos? Vocês lembram disso? A gente já falou sobre isso. Por quê? Não. Qual sábado? É da colheita. Isso. Pessoal, lembra que isso foi falado. A Bíblia deixa claro isso. Olha, você vê essa questão da cobiça, essa questão do cara querer ficar rico. E na época de quem plantava, isso era uma... Você plantar mais e colher mais era que tinha de deixar você mais rico, mais poderoso, tá? Deus ele falou que a época de plantio era também em períodos de 7 anos. Só que você plantava 6, colhia 6 e o último era chamado de ano sabático, tá? Esse ano sabático era um ano que a terra ela tinha que descansar. Entenderam isso, pessoal? E Israel não fez isso durante 10 anos sabáticos. Entenderam? Então assim, Deus estipulou que a punição seria proporcional a isso. Então Deus falou, então 70 anos vocês vão ficar cativos. Aí vocês vão deixar a terra descansar. É interessante isso. Como para Deus essa questão do descanso é importante. E o descanso da terra é importante. Então, o que o pessoal tem tentado fazer é dar um descanso para a terra. Não chega a ser um ano. Não chega a ser um ano, mas ele dá um descanso. E também é o seguinte, que a maioria do uso desse termo entre safra, na realidade, é aquele período que o cara plantou e tem que esperar para colher. Entendeu? Isso é o período que eu acabei de colher. Porque o que a sociedade moderna ela tem feito hoje? Ela não deixa a terra descansar. É o tempo que você precisa para o adubo fazer efeito. Então o que eles fazem? Eles, para a terra não descansar, eles acabam de colher, o que eles fazem? Deixa a primeira chuva bater, pega e passa os tratores virando a terra com adubo. Terminou a curtida do adubo, já começa a plantar de novo. Só que isso daí leva alguns meses, que é esse período que eles chamam de entre safra. Então nesse período de entre safra não vai ter produto novo, né? E aí os preços na tendência a subir por a lei da oferta e da procura, né? Só que imagina isso, cara, como para Deus foi importante esse período de descanso que o pessoal não deu para a terra. Para a terra, estamos falando de algo que é inanimado, né? Imagina o ser humano. Estava conversando com aquele irmão da Alemanha que veio aqui junto com um grupão chamado Humo. Ele é fazendeiro, né, na Alemanha.
E é interessante que a Alemanha, ela é diferente do Brasil. Não adianta mesmo você plantar um período do ano, porque está tudo congelado, não vai nascer mesmo, né? Então, há uma pressão muito grande para que naquele período, naquela janela de tempo que é fértil, que a terra vai dar, então eles têm que produzir muito. E aí um dia ele entendeu essa lição e ele falou lá para os funcionários dele: nós não vamos colher no domingo. Falou que os próprios funcionários, eles ficaram muito preocupados, porque existe uma questão lá na Alemanha que é meio esquisita para o brasileiro, que é o seguinte: o funcionário, ele participa daquela empresa, ele vai fazer tudo para aquela empresa crescer, porque ele entende que se a empresa crescer, ele vai poder ganhar mais, o status deles como funcionário vai aumentar. Como o cara fala: não, eu já trabalhei na Volkswagen. Cara, né? Às vezes o que você fazia? Não, apertava o parafuso, mas trabalhou na Volkswagen. Então assim, o trabalhador alemão, ele dá a raça dele, cara, para a empresa dele crescer. E aí o que acontecia quando ele deu essa notícia? Nós não vamos colher mais no domingo. Cara, isso não vai ser bom para a nossa empresa, isso não é bom para mim. Isso não é bom para mim. Aí começaram a meio que ficar assim, meio enrolado com ele. Pô, como assim que a gente não vai colher domingo e tal? Não, nós não vamos colher domingo porque Deus não quer. Isso, lá na fazenda tinha também. Então, ia afetar ele. Mas ele falou: não, nós vamos seguir isso até o fim. Aí o que aconteceu? Aí você vê como Deus abençoa mesmo quem quer seguir. Ele falou que naquele ano que o pai dele começou e nos outros anos que o pai dele continuou, a fazenda dele produzia muito mais do que outras fazendas que eram até maiores. E os funcionários, eles, por não terem que trabalhar direto, todo mundo descansava no domingo, quando eles chegavam na segunda-feira, eles eram muito mais produtivos do que se eles tivessem que trabalhar direto assim. A Rússia, no período auge lá em algumas províncias dela, eles tentaram tirar a semana de 7 dias e tentaram criar uma semana de 10 dias. E aí no 10º dia eles separavam para ter palestras sobre moralidade, sobre civismo. Então eles tinham centros que as pessoas iam lá, se reuniam para cantar músicas que louvavam a nação, que falavam sobre o valor do trabalho, essas coisas assim. O que eles estavam tentando fazer, pessoal? Vocês percebem? Só que o que eles voltaram atrás? Porque eles perceberam que o ser humano ele não consegue manter a produtividade um período tão grande de tempo, que depois do 6º dia ele não conseguia mais manter a mesma força de trabalho. Então eles voltaram para a semana de 7, só que com essa questão de 6 dias o cara trabalhava, e no 7º dia então eles faziam essa reunião cívica lá dentro das cidades, né? Gente, essa questão das finanças, ela vai tocar outros mandamentos, né? Por exemplo, lá no curso de aconselhamento, a gente sabe que muito das mortes hoje, elas não são provocadas só por questões passionais, né? Muito da morte que é provocada hoje é por causa de questões financeiras. Ou é o roubo que segue o assassinato que vem depois do roubo, né? Ou eu mato porque o cara me roubou, tem isso também, né? O cara me roubou, então eu vou lá e acerto minha conta com ele. Isso acontece demais, gente. O cara está me devendo, não me paga. Não, beleza, eu vou acertar com ele rapidinho essa dívida. Aí mata o cara. Então, tem muitas também ligadas, né? Adultério. O adultério é uma questão moral, mas foi feita uma pesquisa interessante, que as mulheres, em termos gerais, elas procuram para o adultério homens de posição social melhor. Entenderam isso? Em termos gerais, as mulheres, quando elas vão trair os seus maridos,
elas procuram trair seus maridos com homens que têm uma posição financeira maior. Interessante isso, né? Você vê que o dinheiro está ligado com essa questão também. E outros homens, eles querem trabalhar, eles querem ter dinheiro para poderem sustentar as suas amantes. Então, o adultério, no caso do homem, ele é pago, de certa forma. Então, assim, muitos caras, eles querem trabalhar para ter um carro bonito, para poder comprar lá um carro bonito, para poder levar a menina lá no restaurante, porque está querendo alguma coisa com ela. Então, muitos dos adultérios, eles não são provocados por causa do dinheiro, mas eles são alimentados com dinheiro. Aí você fala, não, mas tem mulher que largou o marido dela para ficar com o pobretão lá. Não, tem isso, lógico que tem. O pecado ele vai estar. Mas a gente está falando em termos gerais. Assim, na média, é assim que acontece a coisa. Infelizmente. Né? E às vezes também nós podemos tirar o dinheiro do sustento da família para sustentar. Exatamente. Essa questão muito do presente, né? O cara às vezes deixa de botar o leite em casa porque ele quer comprar um presentinho para dar para a amante. Tem isso também, né? A questão dos presentes. Então, pessoal, quando a gente olha, e é isso que a gente falou um pouquinho na aula passada, que a Bíblia ela vai falar muito sobre a questão das finanças. Ela fala mais sobre finanças do que outros assuntos, em termos de quantidade de versículos. Muitas vezes está se falando isso. Essa questão do que a gente vê hoje no Brasil. O maior problema do Brasil é um só, pessoal. O maior problema do Brasil se chama corrupção. Esse é o maior problema. Não é falta d'água. O cara não planejou. Não tem dinheiro para fazer a obra que precisa. O cara, gente, é corrupção. Porque aí o cara vai roubando, o cara vai pegando, o cara vai vendendo a mãe para poder ter lá o dinheiro no final. Moisés. Quando se fala valores do mensalão, 70 milhões, mais ou menos, se todo brasileiro pagasse o dinheiro dele por dia, do jeito que tem que ser de acordo com o seu salário, teria 1 trilhão a mais no caixa. Essa é a conta do passado. Que coisa, né? Então, e a gente pensa que o Petrobras não é o maior rombo de todos, né? Dizem que se for fazer isso do BNDES, o dinheiro do Petrobras é dinheiro de picolé, né? Comparado com o que é roubado em outras estatais, né? Então, pessoal, assim, falar sobre finanças, pessoal, ele é muito importante para a igreja hoje também, não só porque o nosso foco é família e tal, mas porque muitas das tentações que sobrevêm sobre nós, muitas vezes está ligado com alguma questão financeira, né? Então, por exemplo, esse ano, eu não vou botar um negócio aqui no meu imposto de renda. Questão financeira, né? Não, esse ano eu preciso trabalhar mais, então domingo eu não vou para a igreja. Questão financeira, né? Eu vou dizer uma coisa e vou fazer outra. Muitas mentiras em relação. Estou pensando aqui a questão do falso testemunho e muito, está pensando na questão financeira também. Existem casos, por exemplo, que a mulher faz o carnezinho na Casa Bahia e mente no marido, não conta. Questão financeira. Calma, não olha para ninguém do seu lado. Então assim, muita da questão de mentira está ligada à questão financeira. E, gente, nós somos tentados a isso. Nós somos tentados a isso. Tá? Quantos irmãos aqui ou irmãs, às vezes, num relatório precisa não, mas acaba errando, porque, ou é tentado em dar um relatório falso, diferente, porque talvez o emprego dele está ameaçado, o sustento dele está ameaçado. Então é uma questão que a gente precisa pensar muito. Quem vende ou quem compra muitas vezes mente para poder ter um lucro maior. Estavam falando sobre os carros que o pessoal muda a quilometragem, né? Não sei quem assistiu isso.
carro tem 200 mil quilômetros, o cara põe lá, tem 95 mil. Ou seja, o cara está mentindo para quê? Por causa da cobiça, o cara quer mais dinheiro. Então, pessoal, a gente está nesse mundo que é assim. Roupa, a galera vende mentindo. Quando o cara põe a roupa, o cara ficou feio, a vendedora, você está lindo, cara. O cara é mentira, tá vendo que o cara está ridículo, mas quer vender aquela camisa de R$80. Entendeu? Então, questão assim, publicidade, o pessoal que envolvido aí com publicidade. Quanta mentira se faz, né? Quanta propaganda enganosa, quanto se mente. Para quê? Para aumentar as vendas, para ter mais dinheiro. Então, quando a gente pensa em finanças, pessoal, ó, com certeza essa semana, em vários momentos você foi tentado e de alguma forma tocava na questão das finanças. É interessante que é tão grave, pessoal, que eu queria que vocês guardassem uma coisa. As pessoas, em relação a finanças, normalmente pecam de duas formas. Normalmente, as pessoas pecam para ter mais, e aí o método que às vezes elas escolhem para ter mais é um método fraudulento, método de roubar, né? Mentindo, né? Ele peca para ter mais, ou muitas vezes ele peca na hora de gastar. Entendeu? Ele peca no recebimento e depois peca na forma de usar esse recurso. Entenderam isso? Quem não entendeu isso que eu falei, porque isso é muito importante, tá? Alguém não entendeu? Ito, você entendeu? Oi? Não entendeu, Jó? Quando a gente tem o dinheiro, quando a gente quer ter o dinheiro, existem formas lícitas de a gente ter esse dinheiro. Certo? Então, por exemplo, voltando ao ponto, trabalhar no sábado não seria a forma mais lícita. Tudo bem? Eu menti no relatório, eu menti no imposto, eu quero ter mais. Eu minto lá para uma venda, eu quero vender meu carro, falo, não, esse carro tá bom pra caramba, eu nunca fiz nada nele. Mas só, não tem nada, não pinga uma gota de óleo, uma gota não pinga, né? Uma gota não pinga. Que nem aquele assim, pô, tô vendo aqui no teu currículo aqui, pô, você tem um currículo muito bom, cara. Tá falando, sabe falar inglês, francês, hebraico e polonês. Caramba! Pô, mas tem uma parte aqui que a gente ficou em dúvida. Tem alguma coisa, se você tem algum envolvimento com drogas ou algum tipo de vício que a empresa precisa saber? Que a empresa precisa saber, não. Né? Então, o que ele está fazendo? Ele quer aquele dinheiro, para obter aquele dinheiro, ele está disposto a mentir, a rodar, para ter. E outra forma de pecar em relação ao dinheiro é como eu vou usar esse dinheiro, como eu vou gastar esse dinheiro. Então, às vezes eu gasto mais do que eu tenho, eu compro coisas que não é para eu comprar, eu uso esse dinheiro para comprar pessoas e relacionamentos, entendeu? Então eu posso pecar para adquirir o dinheiro, e eu posso pecar para usar esse dinheiro que eu adquiri. Cristo.
quero ter, né? Mais. E a usura, que está ligada ao gastar. Que é, eu não vou gastar. Mesmo que eu precisasse usar esse dinheiro, eu não vou ter. Qual que é o problema da usura? Eu não sei se é Timóteo que fala aqui, diz que a usura é idolatria. Vocês lembram disso? Dessa passagem? Vocês lembram disso? Ninguém nunca leu essa passagem? Gente, vamos ler a Bíblia. Vocês não lembram? Alguém acha para mim aí, vocês que têm celular aí, com busca aí? Ele cita isso, ó. Esse pecado é a idolatria. Achei. É Efésios capítulo 5, versículo 5. Aqui na minha versão, ele não chama de usura, chama de avarento. Que é parecido. Efésios 5, 5. Alguém pode ler para mim? Sabendo, pois isso, nenhum incontinente, orgulho, avarento, idólatra, tem herança no reino de Cristo Deus. Olha que interessante, ele está dizendo que a avareza, eu não usar o recurso, está ligado a essa questão do gasto, como eu vou gastar, eu não usar o que eu precisava usar é idolatria. Ou seja, o dinheiro é meu Deus. Eu acho, e detalhe pessoal, deixa eu dar um passo para trás aqui para a gente refletir sobre uma questão. O nosso senso de valor está fortemente ligado com a divindade que nós adoramos. Concordam comigo? O nosso senso de valor, de propósito, de alegria está ligado com a divindade que nós adoramos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não sou rico. Eu não sou rico. Esse não é um exemplo muito longe da verdade. Eu não sou rico. Mas isso não rouba a minha paz. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo não está ligado à questão financeira. Ele não é mamon. Eu me identifico como uma pessoa, eu me identifico como um ser composto de dignidade, não pelo que eu tenho, porque o meu centro de dignidade está baseado lá em Gênesis, está baseado na divindade que eu adoro, que me criou. Agora, se meu Deus é mamon, todo o senso de propósito, de valor que essa pessoa vai ter que estar ligado ao dinheiro. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, se o cara ele é o adorador de mamon, e ele tem dinheiro, o que ele vai se sentir? Uma pessoa boa, um bom ser. Se de alguma forma esse dinheiro for retirado dele, ele vai perder o senso de valor dele. Isso que eu estou falando é verdade? Se você se lembra de algum exemplo aí, talvez, do cara que ficou pobre e o cara quis se matar. Já viram isso em algum lugar? Gerson. Tem uma história de uma pessoa que era alemã, muito rico, só que ele tinha toda a propriedade dele nos Estados Unidos. Ele tinha propriedades, era isso que o deixava rico. E daí chegou um momento que teve um problema financeiro e tudo caiu e ele teve que desfazer de algumas propriedades, investiu em outras áreas e tudo mais. Chegou numa sexta de manhã que ele leu o jornal, viu que deu uma crise, ele foi acessar os dados dele e ele perdeu 90% de tudo que ele tinha. Daí no mesmo dia ele pegou, tomou um remédio, comentou, foi lá na minha doença e jogou. 10% que ele tinha era 3 milhões de dólares, que é o que sobrou para ele. A micharia, né? Então, assim, o que o Jefferson estava falando é que
realmente aqui está contando de uma pessoa que era um empresário que tinha muitos bens, aí houve lá um crash lá nos Estados Unidos, e aí ele perdeu 90% que ele tinha. Pode pegar um copo d'água para mim, por favor? Sem ser gelado, porque senão aí que eu perco a voz de vez. Então, só que, detalhe, só os 10% que ele já tinha já era muito dinheiro, né? Imagina a gente, né, pessoal? O pessoal aí que ganha um salário mínimo, aí, que vive com um salário mínimo, está vivendo. Por quê? Porque o senso de divindade, ele afeta nosso sistema de propósito inteirinho. Fala, Claudete. Foi isso mesmo. Não deu nem para prender, né? Saiu aqui no dedo. Sim. Então, essa questão ela é muito importante, pessoal. Cara, isso que eu acabei de falar, pessoal. A solução é chave para um monte de problema na vida, viu? Isso é uma questão muito importante. Tiagão. Quer mais ou você acha que é suficiente? Exatamente. É interessante que para o apóstolo Paulo, isso é importante para nós. Quando que o cara deixa de ser ladrão? Você lembra? Quando ele para de roubar? Não. Quando ele começa a trabalhar? Não. Quando ele trabalha a ponto de repartir. Obrigado. Legal. Minha mãe ligou dizendo outra passagem que fala sobre idolatria. Obrigado, mãe. Eles estão assistindo lá em casa. Essa interatividade é legal, isso daí, né? Eu fico chique um negócio desse, assim, né? O pessoal assistindo lá, mandando recado. Mas então, ela citou a passagem de Colossenses, que é a carta irmã. Versículo 3, capítulo 3. Versículo 5. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, assim, eu preciso investir, eu preciso repartir, mas eu não faço. Por quê? Porque eu estou apegado àquele Deus, eu estou apegado àquele ídolo e eu não quero abrir mão dele. Tá? Por essas coisas tem a ira de Deus. Exatamente. Então a gente às vezes, muitas vezes, tem consequência por causa disso. Então, essa ira de Deus. Todo pecado traz consequência, né? Da avareza também. Então, mas é relacionado com finanças. Então, essa consequência. Todo pecado tem consequência, a avareza também. Né? Agora, podem ser várias as consequências. A consequência do pecado financeiro, nesse sentido, tem vários aspectos, né? Não dá para a gente numerar, são tantos, né? É o cara que não dá atenção para a família, o filho depois não dá atenção para ele, né? Uma coisa muito interessante é você ir no asilo e conversar com as pessoas que trabalham, não com os velhinhos ali, mas com as pessoas que trabalham, que sabem a história daquele. Porque normalmente o velhinho ele vai te contar aquela história, né? Igual presidiário. Poxa, eu sou inocente, eu estou aqui porque me enrolaram, né? Conversa com o pessoal que trabalha. Tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes. Aí, pessoal, aquele ali, cara, era cheio do dinheiro. Cheio da grana. Aquele ali, era metade da cidade era dele.
O cara foi perdendo com mulher, foi perdendo com um monte de coisa e tal. Agora, cadê? Qual das mulheres tá cuidando dele? Qual dos 26 filhos que ele fez está cuidando dele? Ninguém, olha lá. Olha lá, o cara sozinho. Então, irmã, então assim, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque muitos dos problemas que a gente tem, eles estão relacionados com a nossa conexão com a nossa divindade. Se Deus é a nossa divindade, se Deus é o nosso Deus, a forma como eu vou lidar com todas essas coisas da vida vai ser equilibrada. A forma como eu lidar com o dinheiro vai ser equilibrada. A gente vai entrar um pouquinho mais na lição, mas eu gostaria de dizer para os irmãos que existe muito de predestinação na questão financeira, pensando na realidade brasileira. O que eu estou querendo dizer? No Brasil, e pensando na maioria dos países latinos, especialmente os países que querem implantar uma esquerda no país, que querem implantar um sistema socialista ou comunista no país, dificilmente uma pessoa vai conseguir ter uma elevação social. Será que eu estou falando muito difícil? Será que está dando para o pessoal entender? Alguém não entendeu o que eu falei? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, irmão. Nesses sistemas populistas, como tem no Brasil e vários outros, que está se tentando colocar todo mundo igual, dificilmente uma pessoa ela consegue, de forma honesta, pelo trabalho honesto, se destacar e vencer. Né? Então, por exemplo, existem países, é claro, por exemplo, você vê lá nos Estados Unidos, o país ele tá querendo o quê? Que você tenha condições de você trabalhando, você produzir riqueza. A Margaret Thatcher, quem lembra da Margaret Thatcher aqui? Eu era criança. Ela é chamada Dama de Ferro. Ela foi uma das maiores primeira-ministras da Inglaterra. E ela fez um discurso lá para... Como é que é o nome que dá? É Senado? Não é Senado lá? Lá no Parlamento, obrigado. Ela falou o seguinte: vamos falar a verdade. Não existe dinheiro público. Dinheiro público é uma invenção dos governantes. Porque todo dinheiro que a gente chama de público era o dinheiro de um trabalhador que nós pegamos para nós, para que o Estado administrasse. Todo dinheiro público vem de dinheiro honesto. Ele pode sair desonesto, né? Mas ele vem de um dinheiro honesto, que é um imposto, que é uma lei. E esse dinheiro vem de um trabalhador que ganhou honestamente aquele dinheiro, aquele recurso. Então não existe dinheiro público, existe o dinheiro de alguém que o Estado pegou para ele para administrar. Cara, essa observação dela está perfeita do ponto de vista técnico. Isso é verdade. E o que esses países estão tentando fazer? Eles estão tentando fazer com que todo mundo sustente o Estado. Para quê? Para que o governante tenha o poder de ser a pessoa que vai determinar o bem-estar ou não para as pessoas. Se é o governante que determina quem vai ter bem-estar ou não, as pessoas ficam órfãs, ficam escravizadas àquele governante. Alguém não entendeu isso que eu quis falar? Tá? Então, assim, por exemplo, existe um projeto de lei que o Bolsa Família deixe de ser um programa e passe a ser uma lei do Brasil. Por que isso seria legal? Pensem comigo. Porque isso é interessante, essa ideia. Tem administrado. Oi? Tem administrado. Não é tanto pela questão da administração. Não, mas a pergunta é, por que seria bom isso não ser um programa, mas ser uma lei? Isso, por quê? Como programa, ele fala assim, ó, vota no meu partido, porque esse programa é do meu partido.
Se você votar naquele partido lá, acabou o programa, um abraço para você. Agora, se for lei, ele vai poder ter esse argumento? É lei, cara, eu não posso desfazer isso, meu filho. E o que acontece? Não teve gente que votou na Dilma com medo de perder o Bolsa Família? Teve muita gente que isso foi dito, ó, não votem no PSDB porque eles vão acabar com o Bolsa Família. Aí muita gente com medo, não, então vou votar na Dilma porque eu quero minha Bolsa Família aqui para eu poder comprar o jeans para minha filha de R$160. Né? Então assim, esse programa precisa ser melhor administrado, concordo com o irmão, até mesmo porque é um troço eterno, né? Vai ganhando. Países mais evoluídos têm um período, tem um prazo, tem uma fiscalização maior. Isso a gente pode rever. Agora, se é um programa, o partido administra como ele quiser isso. Tá? Então, assim, o que eu estou querendo ilustrar com esse exemplo que eu dei? Que o que esses países têm feito em relação à administração pública, eles querem crescer, eles querem se tornar grandes a ponto de englobarem cada parte das decisões das pessoas. Ele quer ser o tutor, mas não o tutor de uma criança que é inteligente, que vai tomar decisões um dia, não, ele quer ser tutor, ele trata todo mundo como débil mental. Todo mundo é débil mental. A ponto de não saber comprar uma tomada certa. Tem que ter uma lei que diz, ó, você não pode comprar essa tomada, tem que comprar agora essa tomada aqui, porque você não é débil mental. Aqui no estado de São Paulo, não, todo mundo aqui é débil mental, não sabe mexer com álcool. Tem que ter álcool 46, porque o 90 todo mundo vai morrer queimado. Essa é a visão de uma política de esquerda, que vai querer crescer e vai querer dominar sobre a liberdade das pessoas. Pessoal, isso pode acontecer na nossa vida particular também. Eu esquecer que Deus pode me abençoar, que eu preciso trabalhar, que eu não devo aguardar o assistencialismo do Estado e que é o meu trabalho que produz riqueza para esse país. Esse é o ponto. Por isso que aqui no Brasil, uma pessoa de forma honesta dificilmente consegue uma ascensão social. Por quê? Porque o Estado ele atrapalha o crescimento social dessa pessoa. Então, por exemplo, o cara ele está lá, ele começa a trabalhar, começa a abrir uma empresa, o que ele tem de carga, de posto daquela empresa, e o Estado não fez nada para ajudar ele a se tornar um cara mais produtivo, o que ele tem que pagar de imposto é tão pesado que o cara não consegue crescer. E aqui os empresários, os microempreendedores que a gente tem aqui, sabem do que eu estou falando. Né? Então, assim, pensando no Brasil, muita da riqueza que a gente tem hoje, ela está acumulada em determinados setores e as pessoas estão fazendo de tudo para que haja essa manutenção desse acumulado nesses setores. Né? Então, assim, muito do esforço que Deus fala, cara, não fica gastando sua capacidade para se tornar rico. É porque é o seguinte, cara, faz o seu trabalho, trabalha honestamente, investe no serviço, investe na produtividade, seja um cara proativo e trabalhador, mas, cara, não fica colocando como alvo final, um dia eu vou me tornar rico. Esse não é o melhor alvo. O melhor alvo é o que eu posso fazer com esse dinheiro para expandir o reino de Deus, para abençoar mais pessoas, para poder investir na vida daqueles que precisam. Essa é a visão que a gente precisa incutir e eu acredito que a igreja pode ajudar nesse ponto. Porque o brasileiro tem a visão, ele não quer trabalho, ele quer emprego. Trabalho, dá muito trabalho, né? Ele quer emprego, por quê? Chega lá, bater o ponto dele, no final do mês eu quero mesmo. Agora, se ele vai produzir riqueza, você vai produzir. Gente, eu precisava entrar pelo menos no primeiro ponto da nossa lição hoje, que é uma introdução, primeiro ponto de reflexões importantes. Existem algumas pesquisas, porque é até interessante o texto que o Tiago leu, né? Olha, eu peço aos ricos que tomem esse cuidado. Aí muita gente lê esse texto e fala o quê?
texto não está falando comigo, né? Assim, eu não sou rico, então, olha, quem que precisa, ó, lê isso aqui, você que é rico, ó. Lê isso daqui, tu que é rico, ó, esse texto aqui é para você, né? Ó, então, tu que tem dinheiro, ó, aqui, ó, divide aí, cuidado, né? Não é essa ideia. Gente, esse texto é para todo mundo, porque de certa forma a gente tem muito. Olha que interessante. Algumas pesquisas demonstram que 2/3 da população do mundo, de quantas pessoas a gente está falando, pessoal? 2/3 da população do mundo. Quanto tem no mundo? A gente já tem 7 bilhões, já, né? Já. 7 bilhões. 7,1 bilhão. 7,1? Bilhões. Falam que cada quantidade maior diminui o espaço de tempo para 8, 9, né? Pensa no seguinte: 2/3 dá 5, 4 e alguma coisa, né? 5 bilhões de pessoas. Diz que 5 bilhões de pessoas só possuem uma troca de roupa. O que significa possuir só uma troca de roupa? Não, do ponto de vista prático. O que é ter uma troca de roupa, pessoal? Seu corpo mais um. Isso. Então, por exemplo, eu estou usando aqui uma calça e uma camisa. A pessoa só tem mais uma calça e uma camisa. Agora é maquinária. Agora tem mais uma coisa aqui. Eu não vou citar o nome. Maquinária. Gente, olha. Não, você é o mega bilionário do mundo globalizado. Outra observação que eu queria colocar aqui dentro. Primeiro é o seguinte: a gente tem muito mais do que muita gente. Uma vez mandaram para mim na internet foto chamada assim, a compra do mês. Então eles foram mostrar o que cada família consome num mês. Aí começaram com a Dinamarca. Então assim, era uma mesa cheia de... tinha arroz. Tinha também. Mas sabe, cheio de batata, um monte de carne maturada, de batatinhos. Sabe? Mas era um negócio assim, gente. Era um mesão assim. A compra do mês. Uma família para 4 pessoas. Refrigerante, biscoito, um monte de coisa. Tinha bolagem também. Né? Então, imagina. Aí começou a vir para a América Central, América do Sul. Aí tu vinha um negócio, aí quando ele foi para a África, compra do mês. As famílias aumentam e a comida é menos. Já viu assim? Às vezes a compra do mês, dá uma família cheia de filhos assim, e um punhado assim, de milho só. No meio assim. Aquilo ali é o que simplesmente.
Eli. Muito longe, aqui no Nordeste brasileiro, existem famílias do interior da Grécia que estão sofrendo outra família, da calor é complicado. E isso que eles não tem mais nada. Olha, eu vou dizer para você, Eli, em Serra Negra, a gente acha dessa realidade. Infelizmente. Né? Mesmo tendo muito recurso, mas em Serra Negra, eu já fiz visita para a família que está beirando isso daí. Né? E o Evangelho, pessoal, a ideia dele é mudar essa realidade. E isso é tão real que se você começa a estudar a história, você vai ver que 3 elementos importantíssimos para uma nação se tornar uma nação próspera vêm de princípios protestantes. Eu coloquei 3 aqui, havendo um tripé. Esse tripé é muito importante. É um tripé do protestantismo americano, especialmente no movimento puritano. Eles se destacavam por ensinar isso nas igrejas e ensinar isso aos seus filhos. 3 coisas. O valor do trabalho. Não é só para você ter emprego, é para você ser um trabalhador e você produzir riqueza com a força e com a saúde que Deus te dá no tempo que você tem. Segundo, pilar importante do movimento protestante puritano americano: educação. Queria fazer aqui um ponto aqui nessa parte, só para os irmãos terem uma ideia. Você já ouviu falar de homeschooling? Que é um método de ensino que muitos missionários usam nos seus filhos, que é o quê? Educação em casa. Só que eu queria que a nossa igreja tivesse uma noção mais correta sobre o que é homeschooling. O homeschooling não é simplesmente a mãe ir lá e dar aula para o filho. Deixa eu falar um pouco sobre o homeschooling americano. Como é que é o homeschooling americano? A mãe que vai dar o homeschooling para o seu filho, ela precisa se cadastrar no programa do governo. Então faz a ficha do filho, então o governo americano, eles sabem que série está o seu filho, coisa e tal. Você vai adquirir o material. Quando você adquirir o material para aquele seu filho, vou dar por exemplo, vamos supor que eu fosse fazer isso com a Kelly. Kelly está com 4 anos, com 5 anos vai para o Jardim 2. Isso? Aí, beleza, Jardim 2. Ela recebe todo o material do Jardim 2 e já tem ali, junto com o material que recebe, um calendário do ano todo letivo, dizendo o seguinte: olha, você vai no dia tal, você vai usar tal livro, da tal matéria, e o objetivo daquele dia é esse. Para todos os dias do ano, pessoal. Para todos os dias do ano. Então você vai usar o livro tal, na página tal, o ponto tal, é esse que você vai ensinar para o seu filho nesse dia. Amanhã vai ser o livro tal, na página tal, esse que você vai fazer o exercício. As provas vão cair nesse período, você vai receber as provas, seu filho vai fazer a prova, você manda a prova para a gente corrige e dá o grau para ele ou não. Interessante isso? Isso é homeschooling, tá? Detalhe, os Estados Unidos usam isso no mundo todo, os missionários espalhados pelo mundo todo usam isso. Eu quero citar aqui o filho do Davi. Eu pedi para ele trazer as fotos, mas não deu tempo dele fazer. O homeschooling é tão bom que o filho dele saiu do homeschooling da casa dele e passou na prova para a academia militar dos Estados Unidos. É bom, né, pai? Então, assim, por que aqui no Brasil não se quer isso? Tá? Existe uma questão diferente lá daqui da cultura, pessoal. Então, por exemplo, a mãe não deu a lição para o filho. Chegou um dia da prova, faz a prova lá com o livro aberto, vai respondendo, a gente manda que passa. Então, assim, aqui, imagina assim, o pai americano não vai fazer isso por quê? Porque ele quer que o filho dele saiba, que o filho dele um dia poder passar lá na academia e ser uma pessoa importante. Aqui não, o cara quer
na vida do seu filho nessa questão, não só da escola. Eu sei que aqui alguns aqui não tem condição de pagar ensino para os filhos, particular, mas ó, cursos, pessoal. Entendeu? Por exemplo, um curso de inglês, como é importante o pessoal saber falar inglês, né? Abre portas para a gente. Tá tudo bem, tá rindo. Que houve? Eu falei alguma coisa? Comentário. Tá bom. Mas olha, como é importante esses cursos, gente. Existem cursos que seu filho adolescente pode fazer. Vai te trazer habilidades importantes que você vai poder usar isso nas empresas no futuro que você vai participar. Fabete. Essa cultura aqui dá-se bem menos valor aos estudos do que nos Estados Unidos. Aqui já tem essa cultura. É uma minoria que também se valoriza o estudo. E também tem essa questão do Estado de querer essa adolescente na escola. Isso. Não tanto pensando na importância do estudo. Eles dizem que é, sabe que é. É mais para não virar bandido na rua, não roubar. Aí vira bandido na escola, né? Tanto é que tu entra na escola, peraí que tem o carcereiro, né? Que é o sanduíche que vai abrir. Né? Tu olha assim, cara, cheio de grade, né? Não quer que seja bandido na rua, mas pode ser bandido na escola. Então, gente, ó, o que a gente está pensando aqui, ó, estamos falando sobre coisas de Deus, sobre finanças de forma muito prática, é o que a gente está vivendo. O protestantismo, cara, que fez com que essas nações se tornassem nações poderosas, nações ricas, está ligado com o quê? Trabalho, educação e terceiro ponto. Poupança. Estava conversando com um colega meu, que é consultor, tal, que é um cara muito jovem, queria trazer um dia aqui para a gente conversar com ele. Mas ele está falando que o problema da gente não conseguir fazer poupança, em termos gerais, do brasileiro não conseguir fazer poupança, é que é o seguinte, ele pensa que a poupança é um negócio que ele vai fazer quando sobrar o dinheiro. Então, por exemplo, ele pensa que vai acontecer um troço assim místico. Ele foi e pagou todas as contas, mas chegou no final e olhou lá no número da conta e sobrou! Cara, alguém acontece isso com alguém? Está se pagando bem. Né? Pô, estou tentando gastar dinheiro e não consigo. Tá bom, tá bom negócio. Só o Paulo mesmo para viver assim, o resto fica normalmente. Ele falou, esse é o erro. A poupança não pode ser um acidente. A poupança tem que ser uma coisa querida, projetada, desejada, feita de forma eu decidi que é poupança. Então é como se fosse para mim, como se fosse um gasto como qualquer outro. Eu vou pôr na poupança. Eu não vou esperar eu pagar todas as contas para pôr na poupança. É o seguinte, eu vou entregar o meu dízimo, vou separar para a poupança e vou começar a pagar as outras contas. Tá? A gente procura fazer isso bastante com as meninas, ó. Põe lá no seu poupançudo, ela já tem uma grande na poupança dela lá na caixa. Oi? Então, tá esse medo aí, né? Tá esse medo aí. Bom, se for abaixo de 500 mil, pode todo mundo que vai confiscar. Você sabe Bem abaixo. Oi? é interessante a perspectiva, e isso eu criei depois de um bom tempo, né? Então, quando eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar, qual foi a primeira coisa? Nossa, eu quero ter um carro. E daí eu fui atrás, não sei o que lá, financiei, fiquei naquela questão toda. E daí, conforme você vai passando o tempo, você vai mudando a perspectiva, né? Daí, esses dias atrás, uma pessoa me chamou, poxa, mas seu carro é bem velho, você não quer trocar, etc. Não, eu penso. Só que eu prefiro ele assim, do jeito que ele está, que ele está quitado, já paguei. E agora eu vou guardar dinheiro para um dia trocar. Ao invés de eu pagar o financiamento, você guarda o dinheiro. E muito menos você vai ter aquele bem, né? Só que a gente é acostumado com imediatismo. Não, eu quero agora, por isso eu vou me enfiar em dívida, vou me enfiar a pagar juros. Pensa que um carro de 20 mil
ter que fazer como cristãos, que não é só uma questão do cristianismo. Nós não vamos ter que lutar apenas contra a nossa carne, mas a gente vai ter que lutar contra a nossa cultura. Nesse ponto que eu quero propor para vocês, quando a gente começar a estudar mais profundamente a questão das finanças, eu quero propor que, num certo sentido, a gente seja menos brasileiro. Ninguém ficou ofendido com isso, mas a gente sou brasileiro, eu amo meu povo, amo o meu país, tá, galera? Se tiver guerra, eu vou lutar e vou morrer por ele, porque eu quero o bem-estar da minha família. Mas tem coisas do brasileiro que é muito ruim, pessoal, e a gente vai ter que ser menos brasileiro nesse ponto. Tem uma outra. Houve uma menina que fez uma jovem senhora, fez um discurso numa reunião que teve dos países latino-americanos. Essa reunião foi na Guatemala. A mulher falando sobre o populismo. Cara, vale a pena, eu acho que eu compartilhei no Face esse discurso dessa mulher. E ele fala que o problema é que há o populismo. Ou seja, a gente quer dar direitos a determinadas partes da população, mas a população que recebe esses direitos não quer perguntar de quem eu estou tirando esses direitos. E é isso que está acontecendo. Né? Todo mundo quer direitos, mas alguém tem que pagar. Então. E aí eu faço uma reflexão. Quem tem pago a conta, na maioria das vezes, é a classe média. Por quê? Os ricos, eles não são numerosos, mas são poderosos. Os pobres não são poderosos, mas são numerosos. E a classe média? Não é nem poderoso, nem numeroso. Então é você mesmo que vai pagar a conta aí. Tá? Não é à toa que, se você começa a ganhar 5 mil reais de salário, você paga o mesmo percentual do cara que ganha 100 mil. Só que o cara que ganha 100 mil tirar 27% de imposto, ele só vai ficar com 75 mil. Só que o cara que ganha 5 mil, se tirar dele 25%, quanto que vai ficar para o cara? 3 mil e alguma coisa, né? 3.700 por aí. Aí a gente sente a diferença, né? Só que o percentual mesmo, o cara que ganha 100 e o cara que ganha 5. Então, nesse ponto, pessoal, a gente vai investir no trabalho, a gente vai trabalhar, nós vamos incentivar os nossos jovens a fazer curso, a estudar, nós vamos querer que os nossos meninos eles sejam capazes, estudiosos, para eles poderem assumir posições dignas, que eles não precisam, que os nossos jovens aqui não precisam trabalhar em subemprego, vendo merreca. Que eu sei, pessoal, que a realidade de alguns da vida, eles chegaram nesse ponto que tem que fazer. Mas o que nós queremos? Nós queremos incentivar a nossa turma a estudar, meter a cara no livro, a ter conhecimento de verdade sobre as coisas, a adquirir habilidades profissionais importantes para que eles possam assumir boas posições e assim eles possam fazer diferença no meio do sistema, nas suas profissões. Eu quero aqui já fazer aqui um apelo aqui para nós. Nós temos aqui vários professores, nossa turma aqui, vários professores de educação física, pessoal de publicidade, temos vários aqui, pessoal de letras, né? Eu gostaria que a gente pudesse estar, nós vamos ter uma engenheira de profissão daqui a pouquinho, eu quero incentivar a nossa juventude, eu fico feliz de poder estar falando isso para os pais.
às vezes vai buscar o conhecimento em outro lugar e não vai voltar com o nosso amigo Ariel, né? Já está benção lá, está conseguindo, não há problema nenhum, é pecado, mas é uma coisa importante para a gente fazer. Tudo bem, pessoal? Legal? Eu queria deixar essa reflexão para nós, que você querer pensar biblicamente a respeito de finanças é uma coisa que vai envolver o nosso dia a dia, vai envolver a nossa realidade e que, em alguns aspectos, a gente vai ter que ser menos brasileiro e mais cristão. E a gente precisa olhar, fazer um exercício que não é fácil para o brasileiro. Não é fácil para o brasileiro a autocrítica. Tem até aquela piada, né? A gente vai ficar falando mal da gente, aí vem um estrangeiro, é mesmo, o Brasil faz isso. Por quê? Cala sua boca, né? Ou seja, ele está falando a mesma coisa que todo mundo, só porque ele é estrangeiro. A gente pode falar mal da gente, mas essa é a capacidade de autocrítica. Isso é que o brasileiro erra mesmo. Nós, como cristãos, nós vamos mudar essa realidade. Tá bom, meu filho? Quero, semana que vem, a gente vai pegar um pouco da base bíblica sobre a visão do cristão do dia. É importante, então, semana que vem, a gente está aqui para poder ver o que a Bíblia é base para a perspectiva correta e adequada sobre o dinheiro. Tá bom, meu filho? Eu quero deixar como desafio diário para nós. A gente fazer uma reflexão. O que você faz que é coisa do brasileiro? O que você faz que é muito brasileiro? Tá? Tipo, eu tenho 3 carnês na Casa Bahia, estou tentando acabar com esse carnê para eu já começar mais um. Né? Isso é muito brasileiro. Pensar sobre isso aí, qual é a sua visão sobre o trabalho? Isso é importante. Tinha uma colega que falava também, cara, não vai trabalhar, cara, eu trabalho, vou trabalhar, vou dar meu nome, eu não gosto de trabalhar. Cara, ele era do Rio de Janeiro, eu falei, cara, tu tá queimando a categoria, tá queimando você de carioca, não fala isso alto não. Pensa que você é brasileiro nesse sentido, que talvez vai precisar mudar, isso abençoe sua família, abençoe você, nessa área da finanças. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo de reflexão, por esse tempo aqui onde pudemos olhar para essa questão tão importante, tão central na vida das pessoas, que é o relacionamento com o Senhor e também o relacionamento com as finanças. Pedimos que o Senhor nos ajude nas reflexões, que o Senhor abençoe a tua igreja e que possamos, Deus, viver do jeito que o Senhor quer e administrar de forma correta os recursos que o Senhor nos dá. Abençoe as outras atividades que nós ainda temos no dia de hoje.